De volta ao Amigos da Oração, quero chamar agora o nosso quadro Defesa da Fé. Em nosso quadro Defesa da Fé, hoje, quero falar sobre essa questão de pastor se transformar em político. Esse é um fenômeno que está acontecendo com a igreja evangélica brasileira de modo crescente. Nós não temos nada quanto a irmão participar da vida pública, porque nós, enquanto evangélicos, temos direito tanto quanto os que não são. Naturalmente, é um cargo público, uma função pública excelente, e todos nós que nos sintamos vocacionados para isso devemos procurar cumprir o plano de Deus para a nossa vida. Agora, a questão de pastor se inscrever como candidato e levar o nome de pastor é uma coisa um pouco aberrante. Por quê? Primeiro, a Bíblia diz que aquele que é chamado para o ministério deve se dedicar ao ministério. A gente sabe, eu sou pastor, se nós formos verdadeiramente querer servir como pastores, nós não vamos ter tempo nem para dormir, porque a demanda é muito grande. Pessoas estão necessitadas de orientação, de oração, de aconselhamento, visita ao hospital, tantas coisas para serem feitas no ministério pastoral. O que nós percebemos é que alguns irmãos aproveitam a popularidade do ministério para carrear essa popularidade para a política. E isso é um desvio. Se fosse dentro da coisa pública ou no direito do trabalho, seria chamado de desvio de função. É quando um funcionário que tem o seu cargo com suas atribuições regulamentadas em lei ou em portaria, uma instrução interna do lugar onde trabalha, e de repente ele é levado a fazer outra coisa que não é da atribuição dele. Pois bem, Deus nos chamou para o ministério. Se Ele nos chamou para o ministério, para sermos pastores, devemos nos contentar em ser pastores. Pastor Rui, mas cresceu tanto a popularidade de um pastor? Bem, se cresceu a popularidade de um pastor, isso se deve ao ministério pastoral e deve começar, caminhar e concluir essa popularidade no ministério pastoral. Eu acho muito interessante que Deus tenha proibido que Israel fosse contado nos primeiros tempos. Por quê? Porque quando nós contamos números, portanto, do rebanho de Deus, nós podemos fazer várias leituras dessa contagem. E Deus não queria que isso acontecesse com Israel. Quando um pastor leva o nome pastor e quer passar para todo mundo que no Congresso, na Câmara ou onde ele estiver, na Assembleia Legislativa, ele vai exercer o ministério pastoral, nós sabemos que isso é um engodo. Não existe isso. Primeiro que pastor não é o ministério de gabinete. Quando você pensa em um pastor de ovelhas, você pensa em quê? Em um caboclo tomando café no gabinete com ar-condicionado? É isso? Não. Pastor é o que está no campo. Pastor é o ministério, pastorado é o ministério de trabalho. Hoje nós temos alguns parlamentares que, como prova a história, só estão dando problema. Não são referência do Evangelho, seus posicionamentos às vezes são pífios, ridículos, não estão contribuindo para a evangelização do Brasil, mas estão trazendo uma imagem cada vez mais negativa sobre o Brasil. Está aí a questão da homofobia, por exemplo. Alguns pastores estão no Congresso dizendo um monte de bobagem sobre isso, e nem o amor de Deus deixam transparecer. Quero chamar agora o nosso comentário bíblico. Em nosso comentário bíblico hoje, quero ler com você o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 2, e o versículo 1 em diante, na verdade, até o versículo de número 11. João, capítulo 2, verso 1 a 11. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus.
E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Enchei de águas essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Este é considerado o primeiro milagre público. É interessante frisar isso. Primeiro milagre público registrado de Jesus. Para nós entendermos bem este texto e este ato, nós temos de ler alguns versículos do primeiro capítulo ainda, lembrando que a Bíblia, na sua origem, não era organizada em capítulos e em versículos, então é uma sequência. Nós temos, no final do capítulo 1, a seguinte palavra: Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês, coisas maiores do que estas verás? E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Jesus está anunciando esse tempo que vai começar daqui a pouquinho. Os discípulos já estão maravilhados. Há um deslumbramento aqui porque Jesus conhece de alguma coisa e Jesus fala que não deve se maravilhar por isso, porque disse: te vi debaixo da figueira. Mas daqui a pouco se preparem, porque coisas interessantes vão começar a acontecer. Vocês vão ver o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Jesus está anunciando o começo do seu ministério de poder. Ele está dizendo realmente: o céu vai se abrir. E literalmente o céu esteve aberto algumas vezes durante o ministério do Senhor. No verso 1, portanto, do capítulo 2, nós temos que houve esse casamento, essas bodas. Nós sabemos que esses casamentos duravam dias, ou a festa do casamento, dias. E então, ninguém tinha pressa para sair, né? Quando vocês têm uma boa festa, você já quer ir embora? Não, né? Você olha assim, tem tanto salgadinho, tem tanta coisa boa, e você diz assim: vamos ficar mais um pouco, mais um pouquinho aí. Não, deixa passar mais um, não tenha tempo, não tenha pressa, perdão. Aqui, vários dias de festa. Jesus foi convidado, possivelmente nós temos um casamento de um conhecido de Jesus ou de Maria. Porque é convidado Jesus, Maria está ali e os discípulos também. Veja, portanto, que havia uma familiaridade, uma intimidade nesse convite. Acontece que faltou o vinho e logo nós vemos a mãe de Jesus lhe dizer essa afirmação: não tem vinho. Algumas pessoas, quando vão ler esta parte, logo ficam arrepiadas sobre a maneira como Jesus fala com Maria. E dizem assim: poxa, Jesus, sobretudo alguns católicos, né, que têm uma admiração muito grande por Maria, quando chegam a este texto ficam um pouco embaraçados
Dizem, poxa, não chamou nem de mãe, disse mulher. Olha, a primeira coisa nós temos de lembrar que esse texto ele é uma tradução. E o que nós temos é uma tradução da tradução da tradução da tradução. E nem o original mais para a gente conferir, certo? O texto escrito originalmente em grego, traduzido mais tarde para o latim e para o português por João Ferreira de Almeida na ilha de Java. Aí você vê que chega assim, inclusive português de Portugal mesmo, por isso que a Bíblia, nesta linguagem que eu estou lendo, revista corrigida, ela é arcaica. Arcaica. Você vê que fala metreta, aí você diz que é metreta, é o português arcaico. Então nós temos primeiro essa questão da tradução. Depois nós temos a questão da palavra em si, mulher. Mulher é uma expressão que não é desrespeitosa dentro do contexto de Israel neste momento. Ela é equivalente à senhora. Não é falta de respeito. Portanto, esclarecido isso, Jesus diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí você diria, bem, eu até entendo que ele falou mulher e significa senhora, mas o resto da fala dele é assintosa. Ele diz, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Na verdade, nós somos verdadeiros intrusos ao ler esse texto. Quem são os protagonistas deste texto? São Jesus e a mãe dele. É uma família. Nós estamos 30 anos depois, já na idade de Jesus, aqui 30 anos, querendo entender a linguagem de mãe e filho. Nós não vamos entender. Agora, nós podemos inferir algumas coisas. Por exemplo, por que Maria, logo que falta vinho, chega a Jesus e diz, acabou o vinho? Certamente, Maria faz isso porque estava acostumada a ver milagres dentro de casa. Acredito eu, por isso digo o primeiro milagre público de Jesus, que algumas vezes, quem sabe muitas vezes, faltou alimento no lar de Maria, faltou algum outro suprimento, e Jesus, ainda pequenino, fazendo as suas brincadeirinhas, poderia fazer grandes milagres. Imagine Maria chegar com Jesus pequenino, 2, 3, 4 anos, e dizer, olha Jesus, só temos esse pedacinho de pão hoje, viu? O lanchinho é esse aqui, pedacinho de pão de cevada. Maria foi olhar a cozinha, quando voltou, Jesus estava com uma cestinha cheia de pão. Sei, de onde veio esse pão? Eu orei ao Pai, agradeci, e quando eu vi, já tinha mais esses pedacinhos. Bem, aqui é uma ilustração que estou fazendo. Então, Maria fala com o conhecimento de quem é Jesus. Acabou o vinho. Jesus diz, olha, você sabe se é minha mãe, mas eu tenho um cronograma divino a observar. E o meu tempo, geralmente quando Jesus fala meu tempo, ele se refere à minha hora, ele se refere à morte dele. Desde o momento que Jesus começa seu ministério público, ele tem uma visão exata do Calvário. Ele caminha para o Calvário durante 3 anos e meio. A visão dele é o Calvário. Ele vai caminhando e exercendo o ministério, mas olhando para frente. Esta é a hora, não é chegada. Então, o ministério está para começar, mas vai começar daqui a pouco. Jesus está dizendo que as coisas de Deus obedecem a um plano. Quantas pessoas se perdem porque não sabem esperar no Senhor? Nós temos hoje alguns grupos de jovens senhoras até de 30 anos, 40 anos, que já aprontaram tudo no mundo e na igreja. E agora elas têm um slogan, não todas, não todos, mas algumas, tem um slogan que diz assim, resolvi esperar. Resolver esperar depois de ter feito tudo errado, não é resolver esperar, entendeu? Resolver esperar é se submeter à vontade do Senhor, é esperar o tempo de Deus,
você que é jovem, está esperando em Deus uma esposa, um esposo. Você pode ter os seus primeiros conhecimentos, o relacionamento com uma pessoa, mas você está buscando algo mais sério. Você não está afim apenas de curtir o mundo, então você está buscando algo que é a vontade de Deus. Jesus está dizendo a Maria: eu tenho um plano organizado e o meu tempo não é chegado, vai daqui a pouquinho acontecer. Deus trabalha sempre dentro de um cronograma preciso. Sim, Deus tem um plano na sua vida, mas para que esse plano seja implementado em sua perfeição, nós temos de olhar a resposta de Maria. Geralmente a nossa atenção está realmente mais na palavra de Jesus para ela, porém é a resposta de Maria que tem para nós a solução para as nossas questões. Maria responde com uma instrução. A palavra de Jesus aparentemente dura, que ele diz: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Maria se dirige aos empregados da festa e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Aqui é que está o segredo. A gente quer ser advogado de Maria, mas a gente percebe que Maria não se aborrece. Pelo contrário, o modo como ela retruca, na verdade, é uma orientação. Ela é também extremamente prática e ela não dá palavra nenhuma a Jesus, mas se voltando para os empregados, diz então: fazei tudo quanto ele vos disser. É como se Maria estivesse dizendo: olhe, eu conheço bem Jesus, o meu filho, e eu sei que algo está prestes a acontecer, que essa postura dele de dizer que ainda não é chegado o tempo, essa organização de vida, essa forma sábia de viver, é exatamente Jesus, o Filho de Deus. Então façam tudo o que ele vos mandar, porque nós estamos prestes a ver acontecer um grande milagre. O primeiro milagre de Jesus, público, portanto, acontece nesse contexto. Em nossa vida, precisamos viver assim. Nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos esperar o tempo de Deus, mas esperar com temor, com santificação, com paz, com tranquilidade. A gente olha alguns crentes, por exemplo, na questão do serviço cristão, na questão da obra de Deus, como nós chamamos. A gente vê algumas pessoas muito aflitas, ansiosas, porque elas querem fazer a obra de Deus. Como nós podemos fazer a obra de Deus? A obra, o nome já diz, é de Deus. E eu costumo combater essa ansiedade ministerial, esse afã de querer conquistar, de querer fazer tudo, olhando Jesus deitado na popa de um barco, dormindo, em pleno temporal, em plena tempestade. Jesus é assim, ele dorme, ele descansa, ele tem um plano, ele é organizado, mas há tempo para todas as coisas. Jesus lhe abençoe, um grande milagre Deus tem a fazer em sua vida, ao longo de toda a sua vida. E o segredo é a obediência. Se você estiver em obediência, então descanse, porque o milagre está a caminho da sua casa e de sua vida. A gente vai ao intervalo e volta já.